Olá, alunos e alunas do curso Livres do Cativeiro, no módulo Batalha Espiritual. Hoje é a nossa 7ª aula. Já fizemos 6 aulas desse módulo Batalha Espiritual, que é o 2º módulo do curso. E no primeiro módulo foram 10 aulas, então nós temos um total de 16. E o tema da nossa aula hoje é a armadura de Deus. Nós estudaremos aqui a armadura de Deus descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 19. Esta carta foi uma das cartas escritas na prisão, no período em que Paulo estivera em Roma. Paulo era um homem intensamente viajado pelo Império Romano. Além de ter sido solto e preso várias vezes, estaria assim bem familiarizado com as armaduras do seu tempo. O exército romano, além de ter sido a maior potência do mundo antigo, possuía melhor armamento. Paulo usou a armadura do soldado romano como ilustração ao símbolo da armadura de Deus. Essa armadura que Deus providenciou para cada cristão. O cristão que se acha investido na batalha espiritual, que é todo cristão. Não há cristão que esteja fora dessa batalha. No grego, a armadura é a tradução do termo panóplia ou panoplia, o que significa uma armadura completa. Portanto, Paulo recomenda-nos aqui um completo condicionamento de profundo preparo espiritual em cada área de nossa vida e não pode ser deficiente, feito pela metade ou feito parcialmente, dando a entender que um combate vitorioso não pode ocorrer se nos contentarmos com algo menos que isso. Que há crentes mal-sucedidos no mundo ilustra o fato de que estes não se equipam pessoalmente com todas as provisões divinas que lhes são oferecidas e propiciadas, talvez por motivo de preguiça, indiferença, ou por não querer reconhecer a seriedade da batalha e a força astuta de nosso inimigo. No grego clássico, o termo aqui usado fala sobre a armadura do soldado. Ele é pesadamente armado. Sim, um crente bem-sucedido deve ser pesadamente armado para ser vitorioso nessa batalha. Convém aqui destacar algo que é muito conhecido no mundo e nos ministérios de batalha espiritual, intercessão e libertação, que é o termo retaliação. Amados, eu não acredito que nós possamos ser retaliados, porque esse termo retaliados dá um entendimento de derrota. Eu acredito que nós podemos ser, sim, atacados, podemos ser feridos em batalha, mas o que vai evitar a retaliação é o revestimento da armadura de Deus em nós. Portanto, é imprescindível, é inegociável que todo cristão deva estar revestido da armadura de Deus. E é o que nós vamos estudar aqui nesta aula. Fique atento, pegue seu bloco de notas, a sua Bíblia aí, de preferência de papel, para que você possa ter 2 ferramentas aí, o instrumento que está ouvindo o áudio, uma Bíblia de papel, um bloco de anotações, para você ir anotando todas as partes importantes dessa aula, tá bom? Deus abençoe a sua vida e boa aula. Vamos lá? Vamos então ao nosso texto base, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 19. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue,
e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, cingidos com a verdade e vos vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vamos às considerações iniciais. Revestir-se da armadura é fundamental antes de se entrar em uma batalha, seja através da intercessão ou mesmo da confrontação direta com vítimas da aflição maligna, num aconselhamento, numa oração. Nenhum soldado vai despido para a guerra. É uma prática comum quando nós sairmos uma missão específica, nós orarmos ao Senhor e fazer um check-up da nossa armadura para ver se está tudo em ordem. O termo revestir quer dizer vestir de novo. Podemos nos revestir da armadura de Deus sempre que entrarmos numa batalha espiritual ou nos momentos de baixa, quando sentimos que fomos atingidos e alguma peça dessa armadura foi rasgada e atingiu o nosso corpo, ou nossa alma, ou nosso espírito. Cada peça da armadura revela-nos uma faceta do caráter e da obra de Cristo por nós. Ao vestir a armadura, estamos na realidade revestindo-nos do próprio Senhor Jesus. No texto de Efésios é descrita a ordem em que as suas peças nos vão sendo entregues. Ninguém pode ir se revestindo de Cristo em uma ordem inversa ou de qualquer jeito. O detalhe importante: a armadura é de Deus. Muito provavelmente, isso aqui usando um genitivo de origem, no original grego, ou seja, a armadura procede de Deus, vem de Deus, é dele, é a armadura em que Deus está revestido. Vamos então à primeira peça dessa armadura, e é a ordem correta que o cristão deve se revestir: o cinturão da verdade. Como eu falei antes, a armadura de Deus significa o caráter de Cristo. O cristão, quando encontra Cristo, ele começa a ser revestido do caráter de Jesus em nós. Essas peças da armadura nada mais é do que a manifestação do caráter de Cristo em cada cristão. Nós podemos pedir ao Senhor que nos revista da armadura e faça em nós um nada consta, um checklist, enfim, para ver como está a nossa armadura numa missão especial. Porém, nós devemos estar em todo tempo vestindo essa armadura. O cinturão da verdade é a primeira peça da armadura. Na armadura dos romanos, o cinto
de 15 a 20 centímetros de largura, era colocada em torno de sua cintura. Era uma das mais importantes peças do equipamento, porque tudo estava preso ao seu cinto, usado para apertar a armadura no corpo. Se o cinto não estivesse no lugar, então a armadura não poderia ser colocada. E se ela fosse colocada, as demais peças sem o cinto, o soldado perderia essa armadura durante a batalha. A Bíblia apresenta 4 grandes fundamentos da verdade. Escreva ou no seu bloco, ou mesmo anote em algum lugar, e na frente de cada versículo que eu vou falar, e você pode discutir aí na sua casa, com o seu grupo de célula, ou mesmo com o seu grupo de WhatsApp aí da igreja, e você pode perguntar para eles sobre a importância da armadura. Vamos lá. O primeiro texto nesse primeiro item da armadura é João 14:17, que diz: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Quando o Espírito da verdade está em nós, nós manifestamos o que ele é. Ele é o Espírito da verdade. O outro texto está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. João capítulo 16, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o último texto desse primeiro item, que é o cinturão da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Medite como você, na sua vida cristã normal, pode estar evidenciando essas verdades descritas anteriormente. Tendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, lendo, meditando e tendo a palavra de Deus como nosso guia em nossas decisões, em nossos pensamentos, em nossas palavras, e um instrumento para conhecermos o caráter de Deus. Dependendo sempre do Espírito Santo e buscando ouvir a sua voz e a sua direção. Congregando e participando ativamente numa igreja onde podemos ter comunhão profunda com os irmãos e crescer na fé. O próximo item da armadura é a couraça da justiça. É a segunda peça da armadura de Deus. Na armadura romana havia uma couraça feita de bronze, forrada com resistentes pedaços de couro. A couraça protegia uma das áreas mais vitais do corpo humano, o coração. O coração, também relacionado às nossas emoções, é uma área onde todos nós, que frequentemente está sujeito a derrotas. Com base nisso, responda essa pergunta que eu vou fazer em seguir. Paulo associa a couraça ao conceito neotestamentário de justiça, a couraça da justiça. Evidentemente que ele não tinha em mente a justiça do homem,
que é falha, mas tinha em mente a justiça de Cristo, feito na cruz por nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Conforme Romanos capítulo 3. Em sua opinião, o que significa ser justificado por Cristo? Responda essa pergunta. Quando somos justificados, ocorre uma troca maravilhosa. No instante em que recebemos a fé salvadora, Deus toma os nossos pecados e os lança na conta de Cristo. São tidos como punidos em Cristo. Ao mesmo tempo, ele também toma a justiça de Cristo e a imputa em nosso favor, em nosso crédito. Logo, o que acontece com o cristão quando ele não tem ajustada em sua vida a couraça da justiça? O que pode acontecer com suas emoções? Há pelo menos duas sérias consequências. Sofrer com sentimentos de acusação, sofrer de indignidade perante Deus, sofrer de culpa, já que se relaciona com Deus, esquecendo-se de sua justificação feita por Cristo. A mensagem da justificação em Cristo dá-nos confiança e coragem, tanto em nossa comunhão com Deus, para entrarmos confiantes na sala do trono, como na luta contra Satanás, repudiando todas as suas acusações. Em segundo lugar, a consciência da justificação dá-nos também a oportunidade para repudiar a nossa auto-justificação. Nós não somos justificados por nós mesmos. Somos justificados por Cristo. A nossa justiça não tem nenhum valor se não estivermos debaixo da justiça de Cristo. É a graça de Deus, através da cruz de Cristo, que nos proporciona bênçãos e aceitação do Pai Celestial. O homem nunca será bom o suficiente para falar com Deus ou para receber suas bênçãos. Por isso, é preciso depender da graça divina. O amor de Deus não depende de coisa alguma, e é o fato de não depender de nada que nos dá segurança. A terceira peça da armadura é os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Constitui nossa terceira peça da armadura. Qualquer pessoa que alguma vez tenha lutado em qualquer tipo de combate, corpo a corpo, sabe que pisar com segurança é muitíssimo importante. Na luta com espadas, como lutavam no tempo das legiões romanas, perder os pés podia significar a morte. Os soldados romanos calçavam os seus pés com sandálias e tachões, para que se firmassem no solo durante as guerras. Há um termo aqui, que é o termo preparação, calçados da preparação do Evangelho da Paz. Aponta a condição de uma pessoa pronta ou preparada para uma tarefa. Quando entramos numa batalha, precisamos estar preparados. Devemos calçar o Evangelho da Paz. A palavra paz no grego é eirene, que quer dizer estado de tranquilidade, ausência de devastação, ausência de guerra. É a paz no coração que possibilita um soldado cristão atirar-se à luta. Essa paz vem quando descansamos nas promessas contidas na palavra de Deus. Em sua opinião, o que acontece com o soldado cristão quando essa peça está ausente
ou está mal ajustada? Para se travar uma guerra lá fora, no mundo e contra as hostes satânicas, é preciso ter paz interior, ter estabilidade emocional. A ansiedade e a preocupação com as circunstâncias podem ser a grande consequência de quando nossos calçados estão desajustados ou ausentes. Quando dependemos de Deus e confiamos nas suas promessas, nossa luta é inundada de paz. Dessa paz que excede a todo entendimento. A quarta peça de nossa armadura é o escudo da fé. O escudo de um soldado romano tinha mais ou menos 60 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento, ou seja, 1,20 m. Ele usava para repelir os golpes do inimigo e também para abrigar-se quando os arqueiros inimigos desferiam sua saraivada de flechas. Os romanos podiam ajoelhar-se no chão e erguer o muro de escudos ao redor deles para bloquear os mísseis flamejantes, as setas inflamadas do inimigo. O salmista escreve dizendo: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como um escudo. O texto citado está em Salmos, capítulo 5, versículo 12. Em sua opinião, como o escudo da fé pode ser usado pelo cristão? A Bíblia, repetidas vezes, refere-se a Deus como nosso escudo. Nossa fortaleza, nosso refúgio, nossa torre forte. O escudo não é a nossa fé em si, mas sim o objeto da nossa fé. Por isso a fé não oferece proteção alguma se o objeto da fé apresentar imperfeições. Porque fé qualquer um pode ter. Acreditar, qualquer um pode acreditar. Se você perguntar para pessoas religiosas, todas dirão que têm fé. Mas que fé é essa? Deus é o objeto de nossa fé. Ele é o escudo que bloqueia as setas inflamadas do maligno que vem contra nós. Ele é o escudo. A fé é o meio pelo qual o crente pode apropriar-se da proteção de Deus. Quando esse escudo está mal ajustado, o cristão acaba sendo atacado por setas diversas, sobretudo enfermidades, conflitos no lar, medo e outros males podem vir sobre o cristão. A quinta peça de nossa armadura é o capacete da salvação. O capacete, é lógico, protegia a cabeça do soldado romano, outra área que precisava ser guardada de um golpe fatal. Era uma peça vital na armadura romana, assim como é a nossa armadura, porque a mente é um dos principais alvos de Satanás em nossas vidas, se não o seu principal alvo. Como o capacete da salvação pode auxiliar o cristão no combate? Dizem que o maior campo de batalha é a mente. E não está errado, está correto. Porém, eu quero acrescentar aqui: a mente é o prêmio pela vitória. A mente é a conquista. É por ela que existe a luta espiritual. Satanás deseja tomar a nossa mente. O alvo de Satanás é a nossa mente. Suas armas são suas mentiras sutis, suas mentiras às vezes inteligentes,
Do ponto de vista físico, a cabeça é um dos órgãos mais vulneráveis do homem. Suas mentiras são tão brilhantes que temos pouca defesa contra elas, a não ser que conheçamos profundamente a verdade, a palavra de Deus. Se Satanás consegue prender a mente com mentiras, passa a exercer controle e a destruir a nossa ou a pessoa por inteiro, começando pela mente. Se a mente se esvai, tudo se esvai. Paulo escreve aos Coríntios, falando de uma batalha que se dá na mente de pessoas que já se tornaram cativas. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia ou guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. O revestimento dessa peça também nos deixará seguros com relação à nossa certeza de salvação. Ela é a nossa esperança segura. Existem muitos crentes que já perderam a certeza e a alegria da salvação. Jesus disse numa ocasião aos seus discípulos que deveriam se alegrar, não porque os espíritos se lhes submetiam, mas porque os seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. A certeza da salvação deve ser a nossa maior alegria, deve ser a maior alegria do crente. Isso talvez explique por que Deus providenciou uma peça chamada capacete da salvação. Nós devemos zelar tanto pela certeza quanto pela nossa alegria por sermos alcançados por Cristo e termos a nossa vida salva do fogo eterno e a certeza de estarmos com Cristo na eternidade. A sexta peça da armadura de Deus é a espada do Espírito. A espada é uma arma de ataque. A espada romana era a bomba atômica da guerra antiga. Tinha uma lâmina de quase 60 centímetros de comprimento, afiada dos dois lados, nos dois gumes, na ponta da extremidade, ou seja, era afiada por completo. O desenho dessa espada era algo importante. Um legionário adestrado podia espetar e cortar de qualquer posição, de sorte que ele nunca era apanhado em desequilíbrio. Os soldados adversários com espadas maiores tinham de adquirir uma determinada posição para balançar o corpo. O soldado romano esquivava-se, apanhava o oponente fora de equilíbrio e o liquidava antes que este pudesse arrastar-se para outro balanceio. A palavra de Deus é assim, e muito mais. Ela é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 fios, afiadas dos 2 lados. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e a intenção do coração. Em sua opinião, como podemos fazer uso da espada do Espírito?
Ela é a última na relação das peças da armadura, porque não estaremos prontos para utilizá-la contra Satanás sem que todas as demais peças estejam no seu devido lugar. A memorização das Escrituras é uma das disciplinas mais urgentemente necessárias no lar cristão e na igreja. A Bíblia mostra que Jesus tinha o hábito de memorizar as Escrituras. Mateus 4, versículo 1 a 11, que é a tentação de Jesus no deserto. Ele vence Satanás através da verdade das Escrituras. Porém, ele não tinha uma Bíblia ali junto com ele, nem de papel e nem uma Bíblia digital. Ele tinha a palavra de Deus guardada em seu coração. A confissão da palavra ante aos ataques inimigos ativará essa poderosa arma. Devemos dizer com convicção e autoridade: está escrito, quando Satanás nos atacar. Então, memorize a Bíblia. É o Espírito Santo que aplica o poder da espada contra o nosso inimigo. Se estivermos entristecidos ou extinguindo sua obra em nossa vida em alguma área, Satanás não perderá tempo e aproveitar-se-á dessa brecha. Satanás também sempre tentará desvirtuar o sentido da palavra. No episódio da tentação de Jesus, vimos como o inimigo fez uso desta estratagema, desse engano, induzindo Jesus ao erro, tentando pelo menos, fazendo uso das próprias Escrituras. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, tem a verdade ali descrita na Escritura do que aconteceu. Então a leitura diária das Escrituras sobre a iluminação do Espírito é fundamental para se aniquilar essas astúcias ciladas de Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 6, diz assim: disse-lhe Satanás: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dar ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Olha a astúcia de Satanás. Ele usou uma verdade, porque Jesus é filho de Deus, você é filho de Deus. Fez uma provocação: se você realmente é filho de Deus, faça isso, faça aquilo outro, não será pecado. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Se você foi confrontado por espíritos malignos que conhecem a palavra, eles tentarão você de alguma forma com a verdade da palavra, para que você tropece nessa verdade que na boca de Satanás tem um engano por trás, tem uma estratégia maligna por trás. Por isso é importante você ler a Escritura todos os dias, você estudar a Escritura e memorizar a Bíblia, memorizar os versículos, memorizar o livro, memorizar o endereço de cada versículo. 7. A oração não é simplesmente uma peça acessória da armadura do crente, mas ao contrário, é tão importante quanto a própria armadura. Ela é o meio através do qual nos revestiremos de toda a armadura. Uma vida constante de oração é fundamental para se lutar contra os principados, potestades e termos vitória. Nunca se esqueça da oração, pois ela faz parte da armadura de nossa arma ou nossas armas de guerra. Aqui há um modelo desta oração de guerra, ok? E esse modelo, ele tem alguns pilares. Primeiro, em todo tempo, ou seja, constantemente sem cessar. Não depende das emoções, não depende de como eu estou, não depende de como eu me sinto, não depende disso. Segundo pilar, com toda oração e súplica,
ou seja, se utiliza de todos os tipos de oração. Aqui, com toda a oração e súplica, eu entendo que todos os modelos de oração da Bíblia, você pode orar eles com todo fervor. Terceiro pilar, no Espírito, é uma oração conduzida pelo Espírito Santo. Quarto pilar, oração vigilante. Vigia os inimigos para combatê-los e também vigia o próprio comportamento para não dar vazão à carne. E o quinto pilar nesse modelo de oração, perseverança na oração. Não recua enquanto o inimigo não foge, enquanto não alcança o alvo. Ele está perseverando. Mesmo que o inimigo está avançando, você persevera. Sexto, por todos os santos. Não foge da comunhão diária ante as batalhas. Não se esquece dos santos na oração. Que santos são esses? Os seus irmãos que estão lutando com você esta guerra. Os seus líderes, o seu irmão de comunhão, o seu irmão da célula, o seu irmão da sua casa. Ore por eles. E o sétimo, e também por mim. Não se esqueça de incluir os líderes, pastores que estão na linha de frente da batalha. E nas suas orações, inclua a mim, que estou lecionando esse curso a você para te dar conhecimento. A batalha não é fácil. Existem ataques, existem estratégias, existe todo tipo de flechas e eu estou no combate. Eu necessito da sua oração. Então, quando você for orar, eu espero que você ore como a Bíblia diz aqui no texto, né? Constantemente, sem cessar, que você possa me incluir na sua intercessão. Bem, queridos alunos e alunas, chegamos ao final de mais essa aula e a nossa próxima aula será o tema armas de guerra. Nós falamos sobre armadura. Depois, na próxima aula, aula 8, falaremos das armas de guerra, do que eu posso me armar para ser vitorioso nessa guerra, ok? Deus abençoe grandemente a sua vida. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, queira ser treinado, queira ser forjado por Ele, porque a batalha enreída é dura, mas você será vitorioso em nome do Senhor Jesus e que Deus te abençoe e te guarde.